Estamos na tradicional celebração da Fazenda Mato Alto e conversando com o Jota Honorato, um dos historiadores, levando até você a história do Mato Alto. A gente vai conversar com ele, ele vai explanar um pouco, fazer um resumo geral do que é o Mato Alto nessa tradicional celebração, aonde leva muitas pessoas a vir conhecer a história, os monumentos que aqui tem no Mato Alto. Jota, satisfação e prazer levar até os telespectadores imagens e narrada por você. Muito bem, o Mato Alto ele representa uma história, representa a história de Quixeré. Ela envolve muitas famílias, não é somente a família Honorato. Evidentemente que o José Honorato da Lagoa, que foi o fundador do Mato Alto, trouxe essa tradição, essa história que envolve a família Honorato. Essa história ela começou em 1912, aproximadamente, quando José Honorato, morador da Macambira, que fazia parte do município de Russas, através de caçadores, ouviu falar aqui nessa área que foi batizada mais tarde de Lagoa de Zé Honorato. Então ele veio para cá, percebeu a riqueza que tinha a Chapada e resolveu explorar. Então foi a partir daí, ele montou o primeiro roçado em 14, aí veio a seca de 15, realmente não conseguiu produzir nada por conta da seca de 15, que hoje está até no romance de Raquel de Queiroz. E daí ele começou a história e por conta da dificuldade da água, a serra tinha dificuldade d'água e ele fez promessas. Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Lourdes e também à Nossa Senhora da Conceição para que se conseguisse água nessa região, ele erguiria uma pequena capela de pedra. E daí começou. Ele descobriu uma fonte d'água que tinha ali na Cacema do Oratório. O nome Cacema do Oratório é porque ele fez um oratório. E daí ele resolveu construir a casa de pedra, que está aqui ao lado desse monumento. E daí começou a história. Começou praticamente em 1914, ele montou o seu roçado, era uma casa de taipa, e depois começou a construir através de carro de boi, o transporte era carro de boi. E aí ele foi trazendo trabalhadores para trabalhar aqui. Muitas pessoas de Quixeré, que fazia parte do município de Russas, trabalharam aqui. E aí ele fez essa promessa e chegou a construir tudo isso que está aqui. Evidentemente que nós temos que colocar também a contribuição dos filhos. Aqui no final teve a participação do João Honorato, filho de Zé Honorato, que foi um que ficou com a maior herança em relação aos outros e ele acabou concluindo algumas coisas que faltavam. O que seria, só cortando seu raciocínio, Jota, o que seria o trabalho aqui, a agricultura, o que eles trabalhavam aqui após montar toda essa estrutura, né, essa capela, o que seria o trabalho aqui naquela época? O trabalho braçal, o que chama a atenção aqui é que o trabalho era todo braçal, né? E essa construção que é feita com muita cautela, com muita engenharia, tudo feito através da alavanca, né, do material bem rudimentar. E nós podemos citar alguns dados interessantes. Com relação aqui ao curral de pedra, na época o curral era um curral de madeira. E segundo a história oral, um pessoal que vinha de Mossoró, né, um determinado animal, conseguiu arrombar o curral. E o velho disse, o Zé Honorato disse, da próxima vez que vocês vierem para cá, não vai acontecer isso. Então foi o motivo dele ter feito o curral de pedra. E assim segue a história. Outro fato interessante, que a passagem de Lampião, vindo de Mossoró para Lembrou do Norte, ele passou aqui bem pertinho. Ele passou na casa de Anísio Batista, que era amigo de Zé Honorato, né? E pela madrugada, Zé Honorato não sabia que Lampião estava na casa de Anísio Batista. Ele tocou o seu búzio e Lampião ficou muito assustado. Então o Mato Alto ele tem uma referência também com o Lampião, que passou a 3 km aqui, a 3 km é a estrada que vem dos 60. O que seria o búzio? Explica para as pessoas o que seria. O búzio é aquela concha, né, calcária que aqui se encontra, né, no mar, né, aquele que nós chamamos de concha, né? Então eles aproveitam aquela concha para fazer o búzio, que é o instrumento de tocar. E diz que seu Zé Honorato tinha esse búzio que todas as madrugadas ele tocava. Então o Lampião passou aqui bem pertinho, também ficou essa marca registrada. Devemos também aqui lembrar que Monsenhor Oliveira também
Quando em setembro foi concluído isso aqui, Monsenhor Oliveira fez celebração aqui, segundo alguns historiadores, algumas pessoas que contam a história do Mato Alto, Dom Falcão também. E o interessante é que muitas pessoas passaram por aqui. Essa região era de muita madeira de lei e algumas madeiras eram levadas para outras cidades aqui do Ceará. Tinha também a madeira dormente, né, que era levada para a construção de ferrovia, certo? Do caso aqui da ferrovia aqui do Rio Grande do Norte. Então, Mato Alto tem toda essa história envolvendo muitas famílias. Muitas famílias trabalharam aqui, de Lagoinha, de Quixeré. Por isso que Mato Alto envolve tudo isso. E o livro que estou escrevendo, que logo vai ser divulgado, a gente vai trazer toda a história do Mato Alto envolvendo todo o povo de Quixeré e parte também de Russas, porque Quixeré fazia parte do município de Russas. As obras aqui feitas, eu queria que você citasse a capela, o tanque. Então eu queria que você, de um resumo geral, você falasse para o público quais são as obras de importância e falar da gruta, que também existe aqui no Mato Alto. Pronto, vamos começar pela Cacimba do Oratório. A Cacimba do Oratório fica bem ali na frente, certo? Na verdade, é uma espécie assim que nós chamamos assim de caverna antiga, onde o seu Zé Honorato aproveitou para cavar uma cacimba. Ele aproveitou a fenda do calcário, né? Ainda hoje existe, fica ali bem na frente. E a casa que está aqui ao lado é toda de pedra, inclusive tem mesa de pedra que já foi feita por seu João Honorato. E nós temos aqui uma grande cisterna que começou por ele e foi terminado com seus filhos. Essa cisterna também é muito grande, ela praticamente, eu acho que ela tem profundidade aí talvez de 30, né, a 40 metros, talvez aí quase 100 metros de comprimento, para acumular água. E lá na frente você tem a lagoa, por isso que ele ficou conhecido por Zé Honorato da Lagoa. E esse complexo que está aqui, ele realmente é o ponto fundamental, né? Que aqui é onde está a igrejinha, o campanário de pedra, que traz a referência da promessa que ele fez. Que o objetivo, segundo as pessoas que contam, ele tinha o objetivo de fazer isso aqui mais alto para que pudesse ver a estrada dos 60. Só que ele veio, né, a falecer com mais de 80 anos, não chegou a concluir tudo isso. Então o Mato Alto tem toda essa referência que eu já falei, né, para os ouvintes. E no livro que logo vamos lançar, que tem o nome de Pedra Esculpida. Por que pedra esculpida? Porque é a pedra trabalhada. E essas pedras foram trazidas de carro de boi. E mais lá na frente já tinha o carro comum. Ele foi um dos primeiros a comprar um carro na Chapada do Apodi. Segundo informação, ele comprou um veículo na década de 38, por aí. E depois veio também, né, os filhos dele também colaboraram com tudo isso. Hoje o Mato Alto também é uma referência no cinema, né? É só você acompanhar pedra por pedra. Então tudo isso aqui tem um simbolismo religioso e trabalho. O que chama a atenção foi o trabalho tudo feito através das mãos, né, e do material bem rudimentar. E hoje a gente chama a atenção que é um local que está um pouco, digamos assim, que está um pouco meio esquecido. Você vê que você tem aqui os postos, mas não tem energia. E hoje, sempre na minha fala eu faço referência ao seu Wilson Holanda. Hoje aqui isso é uma propriedade particular que pertence a uma empresa. E o seu Wilson Holanda, em alguns momentos que nós temos conversado, ele tem a intenção de doar isso aqui, de facilitar para que isso aqui seja um patrimônio histórico. E nós pedimos a colaboração das autoridades para que possa trazer energia para cá, para que possa ter uma pessoa que dê um acompanhamento nesse momento para que seja visitado, não só agora de ano em ano, e sim a todo momento o pessoal possa fazer uma visita aqui, saindo daqui ele possa visitar também ali a cruz, que segundo, isso está na cabeça do povo, ninguém tira mais. Segundo informação, o Menino de Ouro morreu bem aqui pertinho, vindo na estrada dos 60. Menino de Ouro também é um dos capangas do Lampião. Verdade, Menino de Ouro, ele saiu baleado de Mossoró, isso é uma história verídica. Lampião chegar na casa de Anísio Batista, que hoje ainda tem essa fazenda, né? Ele vinha baleado e acabou falecendo aqui. Depois foi encontrada uma pequena cruz de madeira e ainda hoje essa cruz está nesse local. É um ponto bastante visitado e a casa de Anísio Batista, que é bem lá na frente, onde Lampião passou a noite. Então, se você pegar Mato Alto e Lagoa do Rocha, são duas fazendas antigas, bem pertinho, que tem toda a história, né? Lagoa do Rocha vem de um cidadão chamado Rocha, que veio de Limuru do Norte, naquela década de 1910, em busca de caçada, encontrou essa lagoa com água e resolveu, né, a implantar a fazenda. Portanto, Mato Alto tem toda essa história que envolve muita gente.
Para a gente finalizar esse resumo, a gente só agradece as palavras que enriquecem mais ainda, né? E a gente fica no aguardo do lançamento do livro, para a gente poder ter mais detalhes, detalhadamente aí da história do Mato Alto, aí pelo professor, comunicador e agora também escritor Jota Honorato. Quero agradecer a você, Jota, pela a colaboração das informações. Muito obrigado. Eu espero que no lançamento do livro esteja aqui as autoridades, não só do município de Quixeré, de outras cidades, que outras cidades também têm relação com o Mato Alto, porque na época era uma propriedade que era em torno praticamente de 200 mil hectares de terra, então envolvia, né, todo esse trabalho da atividade agrícola, que era a atividade mais importante naquela época. Então a gente espera contar com o apoio do povo e que a gente possa colocar em prática esse projeto para que esse local seja um ponto turístico. Aqui você vem fazer aqui uma visita, possa pernoitar durante a noite, aí você tem a parte religiosa, você também tem a parte também do contato com a natureza, tá certo? Tudo isso é o que nós esperamos para a gente deixar isso aqui bem organizado para que o visitante possa visitar. Obrigado à imprensa, à Rádio Líder FM e a você que está aqui, e você também faz parte dessa história. O seu bisavô trabalhou aqui, então o Mato Alto representa tudo isso.